Fala a todos com a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo, dando continuidade aqui esses vídeos. Nós estamos buscando aí conhecer a revelação bíblica, ter o conhecimento bíblico, porque sem conhecer a revelação bíblica, aí os ventos de doutrina podem nos desviar do conhecimento de Deus. E sendo o conhecimento de Deus, nós não vamos compreender o amor de Deus na nossa vida. A gente vimos aí, terminamos no vídeo passado, esses vídeos são a sequência, vocês buscam aí a seguir para vocês compreenderem. Então veja bem, nós terminamos aí falando que os dias ali de Gênesis, né, os dias da criação, não são dias solar, porque só no quarto dia o Sol e a Lua é estendido, quer dizer, a Terra faz parte desse sistema solar. A Terra ela gira em torno do Sol. Se o Sol e a Lua só foi estendida, organizada no quarto dia, então esses dias de Gênesis, os dias da criação, não pode ser solar. Então não pode ser esse nosso dia de 24 horas que nós temos aqui. 24 horas que é 24 horas, que a Terra gira em torno de si mesmo, e depois um ano de 360 dias aí, né? 366, que a Terra dá a sua volta em órbita do Sol. Então, se o Sol só foi estendido no quarto dia, então esses dias não pode ser solar, porque o Sol ainda não tinha essa organização, não existia o sistema solar. Esse nosso sistema solar, como diz lá no verso 1, né, no princípio, né, ele ainda era vazio, né, sem forma, né, e então só quando Deus estende as estrelas, né, o céu formando as galáxias aí no universo, né, que ele vai dando forma ao universo, ele vai dando forma aos céus e à terra. E aí ele só deu forma à Terra a partir do momento que ele cria o sistema solar, cria os planetas que giram em órbita do Sol. E o nosso planeta, ele gira também em órbita do Sol. Nosso planeta é o terceiro planeta do sistema solar. Então não tem como o Sol e a Terra existir antes do quarto dia. Veio existir no quarto dia, e depois que Deus criou todas as outras galáxias, Deus criou a nossa galáxia, né? Aí depois que Deus criou o sistema solar nessa nossa galáxia, que é a Via Láctea, né, que é a nossa galáxia. Então, mesmo a Via Láctea tendo criada, mas a expansão que Deus tem mantido no universo, porque ele começou essa expansão e expandir no universo, dentro dessa expansão da criação de Deus, Deus criou o sistema solar e criou a Terra para nós. Então veja bem, isso aconteceu no quarto dia. Então esses dias não pode ser o dia solar, porque o primeiro dia não existiu o Sol, o segundo dia não existiu o Sol, o terceiro dia ainda não existiu o Sol. Então esses são dias de Deus, o tempo de Deus. Esses 7 dias aí são os 7 dias do tempo de Deus, são etapas da criação de Deus. E não são dias solar, porque se fosse dia solar, o Sol tinha que estar pronto desde o primeiro dia. Então não é dia solar, não é esse dia nosso de 24 horas, e por isso muita gente erra ao querer que a Terra só tem a idade aí de 6 mil anos. Não, a Terra ela tem muito mais tempo, porque Deus criou os céus e a terra, criou toda essa matéria já existia, aí houve a organização dessa matéria, houve a organização universal, né, a organização das galáxias, havia lá que a nossa galáxia que foi organizada em sistema solar, o nosso sistema solar foi criado por último, aí depois aí de 9 a 10 milhões de anos que a Via Láctea existia, foi criado o nosso sistema solar e a nossa Terra que nós vivemos nela. Então, se a ciência vir e descobrir aí, achar evidência aí de 300 milhões de anos, aí de tantos milhões de anos que eles vêm achando aí da idade da Terra, não está errado. Não está errado. Mas, pastores, eles estão achando aí ossada aí humana de muitos milhões de anos. E a Bíblia nos fala que nós só temos aí a humanidade só tem aí chegando aí pouco mais de 6 mil anos de existência. Olha bem,
Bíblia não diz o quanto tempo o homem viveu antes do pecado. O homem pode ter milhões de anos antes do pecado. Porque Deus criou o homem, e a gente vai ver isso, que Ele criou o homem foi criado e Deus mandou multiplicar. Então, depois do pecado, foi que mudou o mundo. Essa contagem aí de 100 mil anos da nossa existência na Terra é pós-pecado. E a gente vai ver isso em vídeo futuro, porque nós estamos buscando compreender a revelação da Bíblia, que a Bíblia está nos revelando. Mas eu quero chamar a atenção para vocês, lá no verso 6 e 8, que diz assim: e disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre água e água. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Então veja bem, houve uma separação de água só na terra, não existia água na expansão. A expansão é o quê? Deus chamou a expansão céus. Então havia água aí nos céus. Como hoje a gente sabe que existem planetas que são de gás, gasoso, existem planetas gelados, gelo é água. Então Deus ele criou a terra no princípio, e a terra era vazia sem forma. Então Deus começou a trabalhar a terra e fazer forma, trazer a forma nesse universo, criando galáxias, criando um sistema solar, fazendo uma forma. E aí no verso 1, verso 11 e 13, diz assim, 11 e 13, de 11 a 13, e disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutifica, frutíferas, que dê fruto segundo a sua espécie, e cuja semente seja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, e erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, que semente estava nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, e foi tarde, amanhã e dia terceiro. Amém? Glória a Deus. Então veja bem, a gente está vendo aí que esse texto aqui, do verso 11 ao 13, ele está anteposto. Então a gente tem que olhar para a Bíblia e compreender a Bíblia. De alguma forma, ou o escritor, né, quem escreveu, quem organizou o livro, né, ou mesmo pelo propósito de Deus, esse texto ficou anteposto. Por que ele está anteposto? Porque lá em Gênesis 2,5 diz assim: e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover na terra, e não havia homem para lavar a terra. Então veja bem, não houve erva na terra antes que o homem fosse criado. O homem foi criado lá no sexto dia. Então esse texto aqui onde fala que Eva foi criado ainda no terceiro dia, ele está anteposto, porque não tinha como existir Eva antes do sol ser organizado, antes da terra ser organizada. Antes de existir o sistema solar, céus e sol e terra, não tinha como existir plantas. De alguma forma, ou pelo escritor que escreveu, ou pelo propósito de Deus, porque o povo daquele tempo que foi escrito a Bíblia compreendesse, esse texto ficou anteposto. Daí, contando o próximo, que a paz é verso 16 com todos vocês.